tecnológico, nós vamos assistir então agora a segunda apresentação desta sessão, cujo título é Ferramentas da Microsoft para Teletrabalho. Será apresentada pelo Marcelo Lagden, que é da técnica especialista da Microsoft. Com a palavra, então, o Manuel apresenta o palestrante e uma ótima audiência a todos vocês. Obrigado, João. Apesar que eu prefiro a sua voz, viu, João? Muito melhor que a minha, tá? Muito mais você tem voz de locutor também. Vai fundo, vai fundo. Muito bem, reiteramos boas-vindas a todos, né? Mais uma vez aí, agora dando sequência ao nosso WebInfo. Nós vamos assistir agora a uma apresentação, né? E falando sobre ferramentas para teletrabalho. E é bem interessante que o tema teletrabalho, né? Se a gente voltar um pouquinho aí no tempo, não muito no tempo, né? A gente não precisa nem voltar um ano. Se a gente fosse falar sobre esse tema no nosso InfoNesp do ano passado, talvez aí ficaríamos nos perguntando, né? Para que a gente vai falar sobre teletrabalho? Não existe teletrabalho na Unesp? Pois é. Hoje o teletrabalho para a gente acabou sendo não um meio, mas o meio principal da nossa atividade fim. Então nós hoje vamos discutir aí sobre esse tema, né? E a palestra agora que o nosso convidado Marcelo Lagden, que é de especialista, um Microsoft especialista, né? Irá fazer, ele vai falar exatamente sobre essas ferramentas da Microsoft, o qual nós agora temos acesso, né, através desse acordo recentemente aí feito pela Microsoft. E Marcelo, a gente agradece desde já a sua participação, a sua presença. Você pode dar início à sua apresentação. Nós estamos costumeiramente reservando aí de 5 a 10 minutos aí da parte final, mas fique à vontade, tá? Se você quiser conduzir aí, abrindo as perguntas aí também durante a sua palestra, faça aí como você achar mais interessante. A partir de agora, Marcelo, você tem a nossa atenção aí por aproximadamente 1 hora até as 15h30, correto, né? É isso, né? Eu acho que sim, Acho que estava até 3h15, mas a gente consegue estender um pouquinho com as perguntas e tudo mais. Maravilha. Se a gente puder fazer um pouquinho antes, até, viu, Marcelo? Até umas 15h20, mais ou menos, aí, para reservar um tempinho, tá bom? A gente tem tá bom. A gente agradece aí. Você tem a nossa atenção, Marcelo. Tá ótimo, pessoal. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pela participação. Assisti o finalzinho da palestra do Ricardo, muito boa também. Obrigado pela presença. E vou dar início aqui à nossa apresentação de hoje, com foco em produtividade e colaboração com a nossa ferramenta, que é o Microsoft Teams. Então, eu trouxe aqui alguns decks, né, uns slides introdutórios, e depois a gente tem uma parte que eu consigo mostrando a ferramenta ela funcionando, e eu separei um tempinho para a gente olhar ela numa perspectiva de usuário. A gente teve uma parecida ontem, com foco em professor e aluno, e hoje a gente pode passar por alguns itens rapidamente, e depois eu mostro também a administração, né? Tinha um foco nosso para falar para IT admins, né? IT heroes, como é que o Teams ele pode ser gerenciado e como é que ele pode ser utilizado na organização da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade aqui, pessoal, nos nossos slides, falando um pouquinho do momento que a gente está vivendo, né? Da pandemia, das novas formas de trabalho, as novas formas de engajamento, não necessariamente com essa calmaria que a gente está vendo nessas fotografias, nessas ilustrações, mas a gente tem muita coisa nova, né? A gente acabou aprendendo muita coisa com essa fase. E a gente viu um aspecto muito importante, que é a resiliência, né? A resiliência, como é que a gente pode se adaptar rapidamente para uma mudança dessa magnitude. E a gente também percebeu que as organizações, as empresas que estavam, digamos, mais bem posicionadas ou com ferramentas de produtividade já em uso, já tinham uma intensidade de tecnologia maior, elas acabaram conseguindo responder mais rapidamente a essa situação, né? Se adaptar mais rapidamente. Depois eu trago aqui uma mensagem da importância de a gente estar sempre investindo em skills, né, e tecnologia, para a gente suportar, estar sempre suportando a inovação nas organizações. A gente fala de 2 pilares aqui nesse slide, que a gente está sempre ensinando os skills, né, de amanhã, os skills do futuro.
né, sejam os hard skills, os soft skills tão falados aí hoje em dia, né, que a gente precisa, sem contar aquelas questões onde a gente aborda como é que estão as profissões do futuro, o que, que vai ser demandado no futuro e tudo mais, então, por isso a importância. E dando suporte novamente, né, a essa inovação com continuidade. Depois aqui, passando para o próximo, a gente comenta as oportunidades para as instituições engajar os alunos com novos formatos, né, dos tradicionais. Acho que a pandemia deixou isso muito claro para a gente, né? A gente consegue engajar em novos formatos, utilizando novas formas de interagir com as pessoas, tecnologias novas, adaptação a horários, né, diferentes e tudo mais. Então, é uma oportunidade muito grande utilizando a tecnologia ao nosso favor, né? Falando até agnosticamente. O Teaching of the Skills of Tomorrow, eu já comentei um pouquinho. Tem um ponto muito importante que é acelerando a modernização de cenários de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a gente sabe o quanto é fundamental a gente estar constantemente investindo em pesquisa e desenvolvimento, e a tecnologia ela é peça-chave para a gente ser, né, bem sucedido, né, ou acelerar ainda mais esse processo. E, por último, a transformação digital da instituição, né? A instituição, quando está adotando as novas tecnologias, está aderente a essas novas ferramentas, etc., elas conseguem se transformar e acompanhar o mercado e a demanda que a gente vem comentando. Aqui eu falo um pouco da nuvem Microsoft, né? A Cloud Microsoft. Eu não vou me prender a cada um dos pilares, né? Mas a gente engloba todos esses, né, workloads, né? A ferramenta de produtividade, o LinkedIn, o poder do Power Platform, o GitHub, e tudo isso com um alicerce muito bem definido, que é o Microsoft Azure, né? E tudo isso a gente tem como premissa e princípio utilizar identidade, segurança, gerenciamento e conformidade nos nossos produtos. Aí aqui chegou um pouquinho que eu queria comentar para vocês da ferramenta do Microsoft Teams. Eu trouxe alguns slides para a gente conseguir contextualizar um pouquinho aqui do Teams. Pode ser que tenha uma coisa ou outra repetida para quem participou na sessão de ontem, né, do meu colega Fernando, mas aí depois eu também passo por uma parte hands-on e a gente olha a ferramenta funcionando, eu consigo demonstrar para vocês funcionalidades, né, os principais aspectos relevantes, e a gente também pode abrir para perguntas ou dúvidas, se vocês tiverem, tá bom? Então, aqui falando um pouco do Microsoft Teams, a gente fala que é o nosso hub de colaboração. O que é o nosso hub de colaboração? Porque a gente tem uma única ferramenta, a parte de chat, né, que é bem utilizada hoje, o chat 1 para 1, quando eu converso com um indivíduo, e o chat de grupo, né, de uma equipe, onde todos conversam naquele contexto, né, que também é super comum hoje em várias ferramentas que a gente tem presente no dia a dia. Depois a gente fala de arquivos, né, a gente tem uma colaboração muito boa com arquivos, compartilhamento de arquivos, coautoria, né, mais de um usuário trabalharem no mesmo documento simultaneamente, armazenamento em nuvem. Depois a gente fala um pouquinho das notas, e até um caso especial, quando a gente fala de educação, a gente tem o Notebook Classroom, né, que é como se fosse um OneNote, só que ele é voltado para o ambiente educacional. Ele tem o propósito de atender o papel aluno, professor, correções, anotações e etc. A gente tem as reuniões, né, são as meetings, né, se a gente fosse traduzir aqui, a gente tem os cenários de sala de aula, onde a gente tem uma pessoa apresentando, e a gente tem os participantes que seriam, né, os alunos. A gente tem as tarefas, né, a gente tem uma ferramenta, né, a gente tem um conjunto dentro do Microsoft Teams, envolto aí nessa nossa nuvem de produtividade, que é o Planner, né, uma ferramenta que você gerencia, cria tarefas, delega para outras pessoas, data de conclusão e etc. A gente tem uma plataforma de vídeos, que ela se chama Microsoft Stream. Essa plataforma, os alunos e professores podem fazer gravações de aula, podem gravar vídeos de trabalho. É uma plataforma que permite fazer transcrição
do texto que foi, do áudio, né, que foi falado naquela reunião, né? Então, isso é interessante até numa questão de acessibilidade. Alguém que não conseguiu ouvir aquela aula ou aquela apresentação, depois ele pode ler a transcrição posteriormente. E a gente tem uma parte muito interessante também de aplicativos. A gente consegue ter vários aplicativos, né, sejam Microsoft, sejam de terceiros, numa loja do Teams, né, você consegue buscar, eu já vou mostrar para vocês, a gente busca esses aplicativos e eles trabalham de forma integrada. Eu tenho mais à frente até um slide que deixa isso mais ilustrativo, tá bom? Depois a gente comenta do Teams, ele estando disponível aí para todas as plataformas, né, browser, desktop, utilizar ele em tablet, utilizar ele em sistema operacional Mac, iPhone, Android, todos os navegadores, com praticamente todas as funcionalidades, né, compartilhamento de tela, áudio, vídeo e etc. No próximo slide aqui, é o slide que eu reforço um pouco a questão de conectividade desse hub, onde a gente tem ensino, aprendizado, desenvolvimento profissional, né, através de treinamentos, palestras, materiais sendo divulgados, cultura de colaboração, né, acho que um dos propósitos do nosso produto é incentivar cada vez mais a colaboração, né, de pessoas se ajudando, de pessoas trabalhando em conjunto, espírito de equipe, etc. Depois a gente fala de pesquisa, né, a importância da pesquisa e a gente abarcar isso dentro do produto. E a gente também consegue ter uma questão de integração com a coordenação administrativa e pedagógica quando a gente está falando do Teams nesse ambiente educacional. Aqui eu falo um pouco dos apps, né, dessa integração e desse hub, para dar um pouco mais de visibilidade para vocês. Então, a gente tem numa única ferramenta a possibilidade de fazer chamadas, o chat que eu comentei, o agrupamento de pessoas no conceito de equipes, para que todos, né, novamente colaborem, a suíte de aplicativos, né, Microsoft, né, que todos já conhecem, alguns já são famosos, né, o Word, o Excel, o PowerPoint, ficam também disponíveis no Teams. Não precisa nem ter instalado, né, a suíte do Office para que você consiga editar documentos sem alternar a ferramenta do Microsoft Teams, isso é muito interessante também. Tem outras aí, o Power BI, a gente tem aqui o Stream, que eu comentei, a plataforma de vídeo, tem ferramenta para a gente utilizar o Forms, né, que eu consiga fazer pesquisas e disparar isso para os meus alunos, colegas, etc., e fazer uma avaliação por meio de um questionário, ou fazer até um teste, uma prova. A gente tem integrações com centenas, né, de aplicativos de terceiros, né? Tem aqui um famoso, acho que todos conhecem, tem o Moodle, tem o Blackboard e outros. Tem ferramentas interessantes também, a gente está com o público também com IT Heroes, aqui IT Admins. A gente tem integrações, por exemplo, de GitHub. Eu posso trazer o GitHub, eu posso trazer aspectos de DevOps para dentro do Teams e ter todo aquele ecossistema trabalhando numa única ferramenta. Então, também é muito interessante. E aqui, por último, são as ferramentas mais voltadas ainda para sala de aula. O OneNote, o Flipgrid e etc. Tá bom? Então, pessoal, acho que eu tenho mais um slide aqui antes de pular para o produto, né? A gente olha ele funcionando, eu faço aqui um tour pela ferramenta, mas eu queria mencionar o aspecto, a importância, né, que o Teams oferece de ter um ciclo de vida para o gerenciamento e para o dia a dia das aulas, né? Então a gente tem uma fase que é antes da aula, onde o professor e os alunos conseguem ter uma preparação prévia, conseguem compartilhar documentos, conseguem discutir algum tema, algum tópico, chat, combinar alguma coisa e não necessariamente estar no dia da aula ou na hora daquela aula. A gente tem aquele período que é o durante, né? É síncrono, está ali a interação mesmo com toda a audiência, vídeo, voz, coautoria de documentos, né? Os alunos trabalhando no mesmo documento simultaneamente, aquele trabalho em grupo clássico. Tem uma ferramenta whiteboard, né? Que é
uma lousa virtual, onde o professor ou até mesmo os alunos conseguiriam desenhar para expressar ideias e colaborar com seus colegas. E por último, desse ciclo de vida, né, que após, né, depois que a aula terminou, eles podem lá coletar notas, né, revisar um assunto que foi discutido, um link que alguém postou, uma menção para um vídeo de um YouTube com alguma aula, né, alguma coisa nesse sentido, acessar gravações, né, o Teams ele permite também a gravação, né, das aulas para participação assíncrona, né, que os que não puderam ingressar no momento da aula. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguém gostaria de colocar algum ponto antes que eu abra aqui a ferramenta e a gente faça esse tour? Marcelo, por enquanto tranquilo, eu vou aproveitar a sua transição só para corrigir, tá, o horário. Passei para você errado, tá? A palestra vai até às 15h15, ok? 15h15, né? 15h15, o que eu tinha em mente. Então, se você puder fazer para a gente aí até umas 15h05, né, para a gente poder abrir para as perguntas aí, tá bom? Agradeço. Tudo aí, bem. viu? Desculpa aí realmente aí a minha falha. Não, tudo bem, sem problema. Então, pessoal, aproveitando aqui, esse aqui é o aspecto, eu estou utilizando aqui o Teams, num navegador, Teams Web. A gente tem um Teams aqui que faz a simulação desse ambiente educacional, né? Eu estou utilizando um usuário que é um professor, né? nessa instituição fictícia. Então, aqui a gente tem, eu vou mostrar para fazer um tour geral. Aqui na nossa esquerda, a gente tem um painel principal onde a gente alterna entre as funcionalidades do Teams. Então, primeiro item aqui, a gente fala que é um item de atividade. Quando a gente está num ambiente que tem muita demanda, muita menção, muita atividade, é impossível você acompanhar ali no dia a dia o chat ou as equipes ou o que é mais relevante para você. A ideia da atividade é que ele alerte ao utilizador o que está mais importante, o que aconteceu ali de um dia para o outro, se alguém mencionou o nome dele em alguma equipe, né, alguma aula, coisas nesse sentido. Né? Então, aqui é um feed de notícias com foco em alertar o utilizador o que é importante para ele observar ou que precisa da atenção dele para alguma coisa. Depois aqui a gente tem um botão chamado chat. O chat é aqui onde eu... Por gentileza, poderia só aumentar um pouquinho a tela? Posso. Obrigado pelo feedback aí. Melhorou um pouquinho a tela? Tá perfeito, obrigado. Tá bom, por nada. Obrigado pelo feedback. Aqui, porque na minha tela eu vejo com tamanho tranquilo, então obrigado, tá bom? Voltando aqui do chat, pessoal, aqui a gente tem a interação do chat, né, um para um, né, pessoa para pessoa, indivíduo para indivíduo, e a gente tem também a possibilidade de estar agrupando aqui o chat que foi em grupo. Né, montou um grupo para uma determinada pesquisa e a gente tem os membros ali que estão agrupados, né, para essa equipe, então todos conseguem interagir nesse chat, compartilhar documentos, enviar mensagens, né, dar like nas mensagens, mandar, né, os emoticons, GIFs e coisas relacionadas. Aqui, se a gente for navegar, vamos supor aqui eu estou falando com a Isabela. A gente tem aqui na Isabela outros botões, que é o chat propriamente dito, que eu comentei, a parte de arquivos, a parte de organização, né? Eu poderia ver, até num cenário, digamos assim, mais corporativo, eu consigo ver se ele tem uma hierarquia, né? Quem que é o gerente, ou como é que ela está posicionada na hierarquia da organização. Os botões aqui abaixo, né, de interagir com o texto que a gente está mandando, né? Tem um aqui interessante, eu posso mandar uma mensagem e falar que essa mensagem é urgente, ela fica notificando a Isabela a cada 2 minutos por 20 minutos que eu preciso muito falar com ela. Então, falei aqui do chat. Aqui é a parte das equipes, né, a parte dos teams, né, um dos grandes diferenciais, um dos grandes funcionalidades, né, que a gente utiliza para o Teams é essa vantagem de ter o agrupamento e as pessoas ali colaborando. Então, aqui,
a gente tem algumas equipes de respectivas matérias, né, de ciências, biologia, Unesp, filosofia da ciência, classe de ensino básico, etc. Quando a gente entra numa dessas equipes, pessoal, eu consigo ter aqui canais independentes para eu separar os tópicos, separar temas e não acabar misturando ali um assunto com outro, né? É mais por uma questão de organização. Então, eu consigo navegar pelos canais aqui. Cada um desses canais vocês vão reparar que eu tenho abas diferentes aqui em cima também, ó. Eu tenho aqui, ó, posts, arquivos, eu tenho o notebook, né, que eu comentei, né, que é o OneNote, que é aquela ferramenta que eu comentei no início, que ela é voltada para a gente fazer anotações de uma forma muito livre, né, usando caneta, usando voz, ditado, uma experiência muito boa, imagens. Então, a gente tem aqui o Class Notebook, que ele é voltado para esse ambiente educacional, aluno, professor. Depois a gente tem aqui guias como Assignments. Deixa eu clicar aqui no Class Notebook, para vocês terem uma ideia também. Tem um OneNote aqui, fictício também, com alguns textos aleatórios, mas para vocês terem uma ideia, né, como é que é a experiência. Então, está aqui esse bloco de anotações, que é esse OneNote, com imagens, textos, etc., com um editor muito, muito rico, né, para a gente trabalhar. Também, com todas as ferramentas aí do Office, a gente pode utilizar ferramentas de acessibilidade. Por exemplo, eu posso usar o ditado para que ele escreva, né, o texto que eu estou precisando, acaba auxiliando muito na acessibilidade. A gente pode pedir para ele ler o texto, eu vou abordar isso mais à frente. Eu posso pedir para ele mostrar o texto em linhas, né, para pessoas que têm dificuldade de concentração e ela se concentrar somente na linha do texto que ela está precisando ler e coisas nesse sentido. Depois aqui a gente fala de assignments, né, isso aqui foi discutido ontem, eu não vou me prender muito aqui a essas questões de assignments e grades, porque ele é mais para o ambiente aluno-professor, tá? Foi o que o meu colega Fernando comentou ontem. Então, aqui ele consegue ver o que está assinalado, né, para ele como matéria, a visualização de professor e estudante. Então, ele consegue ter todo o panorama da turma, quem que fez a entrega dos trabalhos, quem não fez, participação e etc. Tem uma parte aqui da grade. Está terminando de carregar aqui os resultados. Ó, quem que já entregou o trabalho que eu passei, tem uma experiência muito boa também entre professor e aluno para que a correção seja feita, as rúbricas sejam entregues e etc. Né? A gente viu aqui um ganho de produtividade, eu destacaria até esse quesito, um ganho de produtividade muito bom. Tem alguns cálculos, né, algumas métricas que elas sugerem um tempo do professor em sala de aula, para ele entrar na sala, conseguir colocar todos os alunos, né, posicionados ali, todo mundo para prestar atenção, sentado na cadeira, em torno de 10 minutos. E aí, em torno de 20 minutos, ele acaba utilizando para escrever na lousa e de costas para os alunos. Então, acaba que uma ferramenta dessa, ela consegue endereçar esse tipo de coisa também, porque ele consegue previamente preparar o material, postar para os alunos, trabalho, consegue fazer uma correção digital e depois todo o histórico disso fica disponível tanto para a instituição, para o aluno e para o professor. Né? Pesquisável, digital, backup, com tudo que tem direito. Depois aqui a gente tem uma guia também muito interessante, que é uma guia chamada de Insights. Né? Isso aqui é uma novidade, foi anunciado recentemente para o ambiente educacional, que é uma ferramenta com foco em identificar e mapear e ter alguma rastreabilidade da participação dos alunos, do engajamento dos alunos, quantos entraram de forma síncrona, né? Ter toda uma visualização de como é que está a aula, como é que está a matéria e a aderência dos alunos, né? E isso aí ajuda em vários aspectos, né? Aspectos de será que tem que melhorar alguma coisa no formato da aula? Será que o professor tem que ser um pouco mais interativo? Será que o assunto não está tão interessante assim? Coisas nesse sentido, tá bom? Que mais a gente tem aqui para demonstrar rapidamente? A gente tem aqui no post
eu vou mostrar para vocês um documento do Word. Eu vou abrir esse documento. Eu estou web aqui, vocês vão reparar que eu estou abrindo esse Word dentro do Microsoft Teams. Como eu comentei, eu não precisaria nem ter a ferramenta ou a suíte instalada para que isso funcionasse. Então está aqui o documento. Eu só estou esperando ele terminar de carregar aqui a barra de ferramentas aqui em cima. Essa barrinha aqui, uma experiência bem parecida, né? Para quem utiliza aí o Word instalado, vocês podem reparar que a experiência de utilização e a visualização é muito parecida. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês agora? A gente tem uma questão de visualização do documento. Eu tenho um leitor imersivo, que é aquele que eu comentei, que a gente consegue configurar determinados aspectos com foco em acessibilidade. Então, eu posso pedir para ele tocar o texto que está aqui nesse documento. A gente tem algumas configurações, por exemplo, eu quero, vamos supor que tem alunos que eles têm dificuldade de concentração, então ele coloca para aparecer uma linha por vez e o próprio aluno, ele vai, quando ele for ler o texto, ele vai linha por linha para ajudar ele nessa questão, tá bom? Então, opa, deixa eu fechar aqui, voltei. Ferramentas de acessibilidade. O ditado eu comentei. Tem uma outra ferramenta aqui muito interessante também, no editor. É esse botão que a gente tem aqui um pouco mais à direita, do lado do botão que a gente faz, né, o ditado para o texto. A gente tem aqui algumas visualizações em relação ao texto, né, correções gramáticas, se eu estou utilizando acrônimos, consistência do documento, e tem uma funcionalidade bastante interessante, que é a similaridade, que o professor ele consegue utilizar essa ferramenta para checar online de várias fontes se teve alguma cópia por parte dos alunos, se um copiou do outro, ele até fala da onde que ele encontrou essa similaridade. Então, acaba ajudando aí a gente vê que algumas instituições usam ferramentas à parte, né, para isso, e a gente já tem isso hoje, né, dentro do Word. Tá bom, pessoal? Bom, vou fechar aqui o Word. Falei aqui do Word. Eu gostaria de comentar aqui agora do calendário. Tem uma integração com o calendário, tem toda uma parte também integrada com o e-mail do aluno e do professor também. Isso aqui funciona de forma muito transparente. Então, aqui, eu comentei que antes da reunião a gente tem um ciclo de vida, né, ou da reunião ou da aula, mas a gente tem um ciclo de vida o antes, o durante e o depois. E um outro aspecto interessante, que eu vou clicar aqui nesse botão, eu tenho essa aula aqui agendada, aula 01, metodologia, essa aqui que eu estou marcando, eu vou pedir para ingressar nessa aula. Então, o Microsoft Teams, pessoal, sempre que eu vou entrar numa reunião, né, nessa aula, ele abre essa caixa de diálogo também para confirmar parâmetros de câmera, se eu vou entrar com a câmera ligada, se eu vou utilizar microfone, qual é o dispositivo que eu vou utilizar, né, caso eu tenha mais de um, parte de áudio, telefonia, né, eu posso ingressar com áudio a partir de um telefone, coisas nesse sentido. O interessante aqui, o Teams ele consegue detectar quando você entra numa reunião e ela já está em andamento. Então, o que ele faz? Ele te avisa, olha, já tem 20 pessoas nessa reunião, nessa aula, e o seu microfone foi automaticamente colocado no mudo, né, para você não entrar e atrapalhar a aula, tirar a concentração dos colegas. Tá? Deixa eu tirar aqui vídeo e microfone para não dar conflito com o que eu estou utilizando. Eu cliquei no Ash, eu acabei saindo da reunião. Eu tenho outro aqui para entrar. Só um segundinho, pessoal. Teste, entrar na reunião. Então, aqui, eu estou simulando que eu, como professor, eu ingressei numa aula.
A gente tem aqui algumas funcionalidades, a gente abordou aqui a maioria ontem, mas só para a gente não passar em branco, já que a gente está dentro da sala, eu consigo ver quem são os participantes que estão ingressados aqui. A gente vai ver nenhum, porque só está o próprio professor, né, fictício. A gente pode mostrar a guia de conversas, a gente pode levantar a mão, né, tem uma dúvida, então os alunos podem levantar a mão, o professor fica de olho e ele abre espaço para perguntas. Tem algumas outras opções aqui quando a gente clica nessas bolinhas, que a gente pode iniciar a gravação, a gente pode mostrar mais detalhes, né, da reunião, tela cheia, etc. Um botão que a gente faz o compartilhamento de tela, compartilhamento de documentos, bem similar ao que a gente está usando aqui hoje, né, nessa ferramenta do Webex. Colocar no mudo e abrir a câmera. A gente tem funcionalidades novas, né, que eu vou falar no final. Ontem até perguntaram, Together Mode, o modo Grade. Eu coloquei no slide porque eu não ia conseguir reproduzir aqui agora, tá bom? Então, vou sair da reunião, mostramos aqui uma reunião. A parte de telefonia eu não vou entrar no mérito aqui agora, mas o Teams ele pode ser totalmente integrado com a telefonia da organização, né, falando do corpo docente, administrativo e etc. E mais aqui abaixo, pessoal, a gente tem a guia dos apps. Então, quando eu clico nos apps, a gente tem aqui centenas de parceiros, centenas de aplicativos disponíveis para serem utilizados pelos alunos e serem integrados. Vou digitar aqui, vou botar aqui como exemplo um que a gente gosta muito na área de TI, do GitHub. A gente consegue utilizar o GitHub de forma integrada, com todo aquele workflow de aprovação e revisão e tudo mais, né, para quem utiliza. Então, novamente, eu trabalho todo o tempo dentro de uma única ferramenta durante todo o dia. Não tem que ficar alternando a ferramenta do Moodle, a ferramenta que é o meu LMS. Eu consigo ter isso tudo de forma integrada aqui dentro, tá bom? Então, falei dos aplicativos, falei do Help. Então, por enquanto, eu fechei aqui essa parte do Teams numa perspectiva de usuário. Usuário é aluno, professor, tá bom? Agora, eu gostaria de falar... Aqui tem só alguns números de utilização do Teams, né? Esses números são de abril, mas são números bastante expressivos, né? De empresas, como é que está a utilização do Teams pelo mundo. 650 mil empresas já estão utilizando o Teams, incluindo, né, vários segmentos, inclusive, né, educacionais. 75 milhões de usuários ativos por dia, né, um número bastante, né, expressivo. Depois aqui, a ideia que eu montei aqui, eu bolei aqui para essa sessão, foi para o IT Admin. O que a gente tem para o IT Hero em relação ao Teams, né? O que a gente oferece de controle, conformidade, o que tem de configuração ali dentro para a gente estar cada vez mais aderente a políticas da organização ou até mesmo proteger, né, a instituição, os alunos, né, impedir um comportamento inadequado, coisas nesse sentido, tá bom? Então, eu tenho aqui, pessoal, uma console do Microsoft Teams como administrador. Então, eu coloquei aqui, deixa eu dar um zoom também para ver se fica um pouquinho maior. Marcelo, vou aproveitar essa sua transição só para te dar um recadinho aí, né? São 3 e 4. 3 e 4, tá? Então, só para te ajudar aí com o controle do tempo, tá bom? Legal. Beleza, muito obrigado. Tá, a gente está finalizando, eu já abro para perguntas, né? Caso vocês tenham. Painel, a gente tem aqui um painel, eu não vou passar por cada item aqui, eu vou pegar os mais relevantes e o que a gente, digamos assim, a gente consegue endereçar ali no dia a dia, o que os administradores demandam mais, né? O que é mais desafiador, né, no dia a dia. Então, a gente tem essa experiência, uma console até com a identidade visual parecida com o Teams para usuário, mas aqui o foco é justamente a administração. Então, a gente tem aqui, eu vou dar foco em reuniões, políticas de reuniões. Então, o Teams ele vai oferecer para quem está operando lá a infraestrutura, o que a gente tem de política, pessoal? Rapidamente passando,
eu vou permitir, por exemplo, suplementos adicionais, reuniões em canais privados, eu vou permitir transcrição de texto, gravação em nuvem, eu vou deixar permitido ou eu vou deixar para um público específico? A gente consegue também deixar isso segregado. Um público pode gravar, outro público não tem a permissão. A questão de áudio e vídeo, a gente pode bloquear que somente faça áudio de saída ou vídeo de saída, mas não receba chamadas de vídeo. A gente pode ter configurações, por exemplo, relacionadas ao conteúdo. Então, compartilhamento de tela, né? É uma das ferramentas aí, poxa, muito utilizadas hoje em dia, né? A gente quer compartilhar a tela, quer mostrar um problema, quer compartilhar alguma dúvida, tem um suporte de alguém do TI, a gente pode compartilhar a tela. E às vezes pode não ser interessante, pode ter áreas na organização que não queiram que alunos ou professores compartilhem a sua tela, né, para evitar conteúdo ofensivo, conteúdo inadequado, né, para aquele contexto. Então a gente tem esse tipo de configuração. E aí a gente tem também configurações assim, eu posso permitir que um participante externo ele conceda ou solicite o controle, né, aquela questão, um está ajudando o outro, posso controlar a sua tela? E assim por diante. PowerPoint, quadro de comunicações, notas compartilhadas, tudo isso a gente pode ter uma sala de aula, né? A gente tem até um cliente com esse modelo que para algumas turmas ele não permite o chat na aula, justamente para evitar problema com palavras, né, termos que são utilizados, tratativa entre as pessoas, mas é uma necessidade. Então, o produto está aqui totalmente disponível para ser configurado da medida que a organização precisa. Depois, eu destacaria aqui políticas de mensagens. Né? Como é que está a política de mensagens? O que eu posso configurar? As pessoas elas podem excluir mensagens que foram enviadas, né? Elas podem deletar, né? Similar às ferramentas que a gente tem hoje, né? No dia a dia, no mundo pessoal. Editar essas mensagens enviadas, né? Isso aqui eu acho até interessante, né? A gente mandou às vezes uma mensagem, errou uma caligrafia, esqueceu alguma letra, a gente vai lá e edita, não tem problema nenhum. Confirmação de leitura, né? Também muito presente aí no dia a dia de cada um, o chat que eu comentei, GIFs, né? Em conversas. O Teams ele permite que a gente mande GIFs animados, né? Para quebrar um pouco do gelo, deixar aí a turma mais divertida e tudo mais. Mas dependendo da necessidade, também pode ser cortado, né? Pode ser bloqueado. Memes, figurinhas, traduzir mensagens, permitir leitura avançada, mensagens de voz, né? Também muito utilizado hoje em dia, né? Está muito comum para alunos, né? Nesse âmbito educacional e no nosso dia a dia também, né? Mandar áudio é super tradicional hoje. Eu falei de um monte de aplicativo, né? Aplicativo, será que aquela instituição ela quer mesmo utilizar todos os aplicativos? Então a gente tem toda uma infraestrutura disponível para vocês especificarem que tipo de aplicativo pode ser utilizado ou não. Vocês podem bloquear todos os aplicativos e deixar só as plataformas, as ferramentas que são usadas na instituição, evitar vazamento de dados, sejam copiados dados da organização para outros, né? A gente olhando um pouco mais numa perspectiva de segurança. Então, tudo isso também muito bem configurado, pode ser configurado a nível de organização, permitir aplicativos de terceiros, personalizados, né? Esse aqui é muito interessante, né? Eu lembrei de um ponto aqui, a gente tem vários clientes hoje desenvolvendo bots dentro do Teams, de uma maneira muito simples, né? Bots para abrir chamados, bots para ler material, com interação com voz, interação com texto, respostas. Então, hoje está muito simples dentro da plataforma Microsoft você desenvolver o seu bot para vários propósitos, né? A gente tem vários exemplos. Eu mencionei esse agora de abrir chamado, que é um caso recente que eu trabalhei essa semana com um cliente. Mas ele fez um bot muito interessante. O usuário ele vai abrindo o chamado, respondendo perguntas por um bot automatizado, que tem todo um fluxo, uma inteligência, né, ali por trás, que abre um ticket na ferramenta oficial, notifica as pessoas, né, e etc. Então, mais uma
é mais uma solução e uma funcionalidade que ajuda a ter inovação, né, nas organizações atualmente. E o que mais eu tinha aqui para mostrar para vocês é o School Data Sync, né? Para a gente fechar aqui, estou quase aí no tempo, mas o School Data Sync é o seguinte: a gente tem na nossa infraestrutura esse componente que a gente chama de SDS, né? Que é o acrônimo de School Data Sync, que ele serve justamente para as instituições conseguirem provisionar usuários, os alunos e os seus professores, né? Na nuvem, né, nessa infraestrutura do Teams, e já com a gente chama que é o ensalamento, né, que é eu conseguir especificar quem são alunos, professores, e quando eu faço essa carga na nuvem, ele já sabe exatamente quem é aluno, professor, quais são as matérias, quais são as instituições envolvidas, e já cria tudo automático e cria até um ecossistema que ele fica gerenciando isso a cada sincronismo, né, que ele faz. Né, quem participa de qual turma, qual é o professor, qual é o professor substituto. Também de uma forma e uma abordagem bastante simples, pessoal. Então, aqui ao vivo, a gente tem aí 3 minutinhos, sds.microsoft.com. É o endereço que a gente acessa esse componente para as instituições educacionais, né, para que a gente fala que é o tenant, que é segmento enterprise, ele não oferece esse tipo de funcionalidade. Eu lembrei que eu estou com o usuário do professor que não tem acesso. Mas eu tenho aqui aberto em outra console, ele já com esse logon realizado. sds.microsoft.com. Então, eu peço para ele entrar no portal. Enquanto ele carrega aqui, já abriu. Então, a gente trabalha com adicionando perfis, né? Então, eu vou botar aqui SDS-01. A gente tem a modalidade de carregar, fazer a carga com arquivos CSV, ou seja, eu posso exportar da aplicação da instituição, né, do sistema de aluno principal, com os campos básicos, com os campos principais, né, ou o mínimo possível. Eu escolho qual é o formato desses arquivos CSV que eu vou utilizar. É muito simples, tem vários exemplos, uma documentação bem completa, é muito fácil de fazer isso aqui. Eu escolho se eu vou criar novos usuários ou se eu vou aproveitar usuários que já estão criados lá na nuvem. A gente carrega os arquivos, faz as configurações aqui adicionais, né? E aí o que ele vai fazer? Ele cria esse perfil, sincroniza tudo que está no CSV que foi extraído, que já vai conter professores, alunos, qual é a turma, a instituição, vai fazer a carga para a nuvem. O Microsoft Teams consegue interpretar isso, ele cria as salas, né, igual a gente visualizou na console aqui do Teams. A gente visualizou que eu tenho algumas turmas que foram criadas. Então, ele vai fazer isso aqui tudo automaticamente para a gente. Todas as equipes, ele vai criar as equipes e vai colocar aluno e professor participando, respectivamente, dentro de cada um. Tá bom? Uma forma muito simples, muito intuitiva, e acaba que o IT Admin, o IT Hero ganha muito tempo com esse tipo de automação. Também disponível já dentro dos tenants educacionais, sem custo adicional, é só utilizar. Fechar aqui só com esse slide de novidades, né, que eu tinha comentado no início, né, esse cenário de pandemia, a gente fica muito dentro de casa, né, muitos ainda não voltaram a trabalhar externamente, e para ficar uma coisa mais dinâmica, né, e até aumentar a interação entre as pessoas, a gente tem esse aqui que é o Large Grid, né, o Large Gallery, né, uma galeria que eu consigo ter 7x7, e eu tenho essa outra funcionalidade aqui que está à minha direita, que é o Together Mode. Ele usa inteligência artificial, ele pega as pessoas e agrupa elas nesse cenário. Está até animado esse GIF aqui, e acaba que as pessoas descontraem um pouco utilizando dessa funcionalidade. Obrigado, Marcelo.
Eu realmente gostaria de abrir, eu tenho uma perguntinha aqui, não poderia deixar de abrir para o Marcelo, né, para um xará seu aí, né, o Marcelo Padovão. Marcelo, se você puder fazer a pergunta sua aí, bem rapidinho, que a gente tem um minutinho. Certo, obrigado, Manuel. Obrigado, Marcelo, pela apresentação, né? As perguntas são muitas, mas vamos lá, rapidão. O que eu gostaria de saber sobre a ferramenta do Teams, nesse momento por exemplo, a utilização em eventos. Se ele tem um modo streaming e a gravação, como que fica? Ela é gravada na nuvem? Ela fica disponível para todo mundo dentro do grupo? E eu queria saber também do controle para professores. Se permite ter mais de um professor na sala, né? E se, por exemplo, se eu fecho o microfone de um aluno lá, fecho a câmera dele, se ele ficar fechado ou se o cara consegue ficar abrindo e às vezes interrompendo. É isso aí, obrigado. Excelentes perguntas, obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Xará. A gente tem sim uma plataforma para eventos ao vivo, a gente chama ela de Teams Live Events. A gente consegue ter essa figura do apresentador, do produtor, e a gente fazer o stream daquele evento para até 10 mil participantes, e nessa pandemia a gente tinha estendido o limite sem custo nenhum, é só fazer uma requisição para a Microsoft, para até 100 mil participantes. O evento ele pode ser gravado, né, de acordo com a configuração do evento ao vivo. Você tem um controle de quem são os participantes, se são só da organização, se é um público externo, se é um público anônimo, qualquer um poderia entrar, em posse do link, mas você tem todo o controle por trás disso. E ele fica disponível nessa plataforma do stream. Você pode fazer o download do vídeo e publicar numa outra plataforma, por exemplo, né, no YouTube, coisa assim, para dar continuidade ou disponibilizar ela para outras pessoas. Sobre o professor, a gente consegue ter sim vários professores para uma mesma turma. Ele está relacionado com aquele agrupamento que a gente faz, aquela organização que a gente faz, né, dentro do Teams, ou utilizando o SDS. E por último, essa funcionalidade de colocar os alunos no Moodle e não permitir que eles removam do Moodle até que o professor vá lá e permita, temos sim, chama-se hard mute, né? O professor vai lá e coloca toda a turma no Moodle. Eles não conseguem tirar o microfone do Moodle para atrapalhar, fazer baderna, nada assim. Ou até o descuido, né? Tira sem querer e começa a fazer barulho, chiado na aula, acaba atrapalhando os demais. Mas hard mute é o nome da função. Obrigado pela pergunta, Marcelo. E, Marcelo, nós que agradecemos aí, viu? Mais uma vez pela sua disposição, por estar aqui conosco no nosso Web Info. Parabéns aí pela boa apresentação. Realmente, nós temos muitas perguntas aí, até porque, imagine, Marcelo, a gente, vamos dizer assim, entrou literalmente com a parceria no ar agora, em abril, né? Então, assim, durante a pandemia que nós disponibilizamos para os nossos usuários, né, as ferramentas aí, o pacote que a Microsoft nos disponibilizou e esse acordo aí. Com certeza a gente vê que tem viés administrativo, tem o viés acadêmico, nós temos muito que aprender, a palavra é essa, né, a como utilizar e a como tirar um bom proveito. Desde já a gente convida também, viu, Marcelo, a nos ajudar aí com essas dúvidas que nós temos no nosso canal no Slack, né? Então nós temos algumas perguntas, vou pedir para todos aí que tenham suas dúvidas, que coloquem que postem as suas perguntas, e aí gostaria também que você pudesse nos colaborar com isso, claro, né? Com certeza, com o maior prazer. Eu respondo as perguntas sim. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, e a gente está, né, à disposição para ajudar vocês no que for necessário, né, com as ferramentas, com a suíte. É só entrar em contato com a gente, tá bom? Obrigado mais uma vez, Marcelo, pela apresentação. Né, realmente a comissão organizadora fica muito feliz aí com a sua participação. Lembrando que a Microsoft é uma das patrocinadoras aqui deste evento.